Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu quero mostrar para você um recurso que eu inseri essa semana, que é o Data Shortcut. Tá, eu sei que isso já tem lá no Civil 3D, funciona legal, tal, tudo muito bonitinho. O problema do Civil 3D é o Pipe Network, o resto tá bom. Né? Vamos lá. Eu me propus a criar o programa para substituir o Pipe Network, então eu tenho que fazer isso funcionar com shortcut, com estilo, com tudo. Então, suponha que você tenha feito o projeto aí em algum lugar, né? Que no caso desse exemplo eu vou usar esse arquivo catálogo limpo que está indo junto com a instalação do programa, onde eu já defini alguns estilos, já defini aí algumas redes, já comecei a fazer alguns testes e tal. Então, eu vou começar com ele. Como que o shortcut funciona no Civil 3D? Você vem aqui, né? Create Data Shortcuts, faz essa coisa Set Working Folder, faz essa coisa toda. Eu queria muito incluir esse nó aqui nesse lugar, mas infelizmente não é possível. Eu até já achei como colocar a aba inteira aqui, mas eu pensei assim, putz, vai ficar uma tonelada de abas aqui, não vai fazer sentido. Então eu achei melhor deixar o ToSpace dos sólidos separado do ToSpace do Civil 3D, tá certo? Bom, eu vou abrir um arquivo novo, né? Quando eu abro um arquivo novo, perceba que ele já popula aqui direitinho, como tinha que ser. Né? E eu vou criar referências para esse desenho que está aqui, ó, do catálogo limpo. Nesse cara aqui, veja só, eu tenho algumas redes já lançadas, né? Ó, rede genérica, rede de drenagem, né? Teste com alas, não sei o quê. Eu vou usar essa daqui, ó, teste de numeração. Tá? Essa rede teste de numeração, ela está aqui, ó, é a primeira. É o que se parece mais com uma rede de verdade aqui, tá certo? Então, Draw em 3, eu vou vir aqui, vou clicar botão direito, ó, referenciar. Como eu só tenho que trabalhar com redes do programa sólido, eu achei mais barato simplesmente colocar um link aqui para referenciar. Então, você clica nele e ele vai buscar lá o DWG. Né? Sim, ele está aberto lá, não tem problema, mas eu vou abrir ele aqui. Abriu, o programa vai escanear, então, quais são as redes que estão lá dentro daquele arquivo e vai mostrar aqui uma telinha para eu importar o que eu quero. Então, eu poderia vir aqui e marcar todo mundo, né? Ou só aquela rede específica lá, rede de numeração. Ok. Quando ele faz essa importação, você vai ver que essa rede vai vir para cá com o ícone do Data Shortcut. Vamos dar um zoom nela aqui agora. Ó, a rede veio para cá. Perceba que os ícones aqui dos elementos ó, aparecem com cadeados. Tá? Esses cadeados é para significar que os dispositivos são de uma rede que veio como shortcut. Então, você até pode vir aqui ó, e pedir as propriedades dela, mas se de repente você tentar mudar alguma coisa, por exemplo, o nome, ele vai dizer que não pode. Ó, não é possível modificar o nome porque é uma referência externa. Ok, era de se esperar. Né? Muito bem. Aí eu poderia ainda vir aqui no programa e pedir para que ele puxasse os estilos daquele arquivo lá. Então, eu venho aqui em configurações e peço para importar alguns estilos. Né? Desse catálogo, eu vou importar alguns estilos que eu já tenho pronto lá, que seriam para as labels, por exemplo. Né? Puxei as labels, elas vão vir para esse desenho. Ele vai escanear, vai processar. Note que essa importação de estilo, ele copia layer, copia texto, estilo de texto, esse tipo de coisa. Tá? Alguns estilos são dependentes de ter o construtor. Por exemplo, label precisa ter o construtor. O construtor é esse cara aqui, ó, seções customizadas. Então, pode ser que ele puxe mais do que apenas labels. Né? Por exemplo, aqui ele puxou lá esses dispositivos aqui, tal, né? Ou regras, ou então estilos de labels, que foi o que eu importei, ó, label de bacia, label de dispositivo, PV. Esse cara aqui, ó, ele é dependente, né? Quando eu olho aqui no texto, ó, ele é dependente do construtor posto de visita. Mas por que ele é dependente desse cara? É simplesmente para poder puxar essas propriedades aqui, ó, CT e CF. Tá? Você até pode vir aqui e tirar fora, isso aqui não tem problema. Tá? Mas nesse caso aqui eu deixei porque aí eu tenho essa propriedade aqui. Claro que quando você tem outros tipos de dispositivos, por exemplo, ala, a ala também tem cota de topo e cota de fundo. Explica isso para o Pipe Network que eu quero ver. Tá?
Aqui nesse programa você vai conseguir fazer isso, porque essa propriedade é fácil de definir lá na ala. Para o Pipe Network, nem tanto. Bom, então eu vou adicionar as labels aqui. Para adicionar as labels, eu vou escolher aqui, por exemplo, todos os PVs, ou então eu poderia vir aqui na rede, propriedades, né? Como é uma referência externa, ele vai dizer isso daqui, ó. Qualquer edição será descartada. Claro que nem todas, né? Por exemplo, label eu posso trocar, né? Então, dispositivo linear. Quais são as labels para dispositivo linear? Tubo, nesse caso aqui o tubo de drenagem. Aí, pontual, eu vou colocar o PV, né? E projeção linear seriam os tubos, né? Projeção de tubos. E projeção longitudinal, não, projeção pontual. Não tem nenhum longitudinal nesse momento, então eu vou ficar só com esses daqui mesmo. Okay? Defini esses parâmetros, cliquei OK. Eu posso usar o comando saddLabels, né? Ou clicar todo mundo e pedir o comando adicionar label. Ele vai adicionar label lá, ok? Agora eu poderia vir aqui nesses caras e dar um select similar. Ó. Veja que esses comandinhos do Civil 3D ou CAD puro também funcionam aqui no programa. Tá? Então ele entende que eu estou selecionando o label. Você também poderia usar aqui lá no propriedades essa opção aqui, ó, filtrar tudo não. É só labels de dispositivo, né? Ou que tem um construtor, seja lá poço de visita retangular, acho que é o primeiro aqui. Não, não é. Então, é o segundo. Labels de dispositivo com o construtor, esse aqui. E OK. Pronto. Pegou todas as labels de dispositivo. Eu vou colocar um ΔX e um ΔY aqui só para desamontoar. Tá? Desamontoei. Tá? Também poderia vir aqui e puxar ele para cá, assim, não tem problema nenhum. Né? E agora sim, eu poderia vir aqui em alinhamentos, criar um alinhamento. Suponha que eu esteja fazendo o desenho de apresentação, então eu vou colocar aqui um alinhamento teste qualquer, né? Eu poderia ser o shortcut do alinhamento daquele projeto que eu usei lá, né? Mas eu vou colocar um novo aqui só para vocês verem com um novo. Né? Poderia ser com aquele lá também, não ia ter problema nenhum. Tira essas labels, que isso aqui não me interessa agora. Eu estou interessado aqui no Profile View, tá? Então, Profile, criar o Profile View, desse alinhamento ali, criei, tá ali o Profile View. Eu já estou com o desenho do catálogo limpo aberto aqui, então vou vir aqui no Settings, catálogo limpo, vou escolher aqui o Profile View lá nos estilos, né? Então, o Profile View está aqui. Estilos, né? Poderia estar vindo de um template bonitinho que você criou lá em algum lugar. E vou pedir também as bandas. A banda, que nesse caso é um projeto de drenagem. Né? E agora eu vou vir aqui, ó, Profile View Properties, e vou colocar esses estilos que eu escolhi. Né? Que é o estilo da banda, aqui é no Import Band Set. Dei um OK. Gerou a banda lá bonitinho, do jeito que eu preciso para apresentar no projeto. Aí eu quero ver o perfil para esses dispositivos aqui. Ó. Então eu poderia vir aqui agora, ó, projetar no Profile View. Escolhi o Profile View. Como eu já escolhi lá na rede os estilos de label para colocar nessas projeções, elas já vieram aqui. Então eu só preciso vir aqui agora e fazer esse pequeno ajuste aqui, quer dizer o seguinte, ó, a chamada toca no contorno local. Aí você vai ver que a posição... Ah, sim, ainda tem que colocar aqui, ó, na parte inferior da view. Aí sim. Aí, aqui o contorno local, no ponto de inserção e aqui no ponto de inserção. Aí a chamada toca... Não, aqui não é ponto de inserção, não, é contorno local. Porque daí é o seguinte, ó, ele calcula o contorno externo dessa coisa e faz com que a setinha apareça ali, ó, tá vendo? Ó, posicionada abaixo do PV ou abaixo do tubo, se for o caso. Né? Ok, adicionou as labels para os PVs. Eu acho que eu esqueci de colocar dos dispositivos lineares, né? Então, posso fazer saddLabels para esse cara, este cara ou esse cara, ou um select similar, né? Vamos ver se eu tenho um estilo para isso.
Ah, as labels saíram gigantes, perdidas lá em algum lugar. Então, eu vou deletar elas aqui um pouquinho e vou fazer o adicionar de novo, tá? Add labels, né? Nesse, neste e nesse. E eu acho que eu esqueci de configurar aqui no estilo, ó, opa, o tamanho dela, né? Então, eu vou configurar aqui o estilo dela para que apareça certinho lá em cima da vela. Parece que ela está 1000 vezes maior. Então, eu venho aqui no editar o estilo, projeção do tubo. Ah, aqui tudo ok. O comprimento está com altura 2 metros, ela deveria ser 2 milímetros. Aqui milímetros, também milímetros. Declividade, aqui é 2 milímetros. Aqui está 79.000, é 79 milímetros. Eu esqueci de mudar as unidades lá na origem, né? Mas não tem problema, aqui é rapidinho para trocar. Diâmetro, 88 milímetros. Aqui é 2 milímetros. 2 milímetros, ok. Vamos ver se isso já é o suficiente. Ó, já foi o suficiente. Só falta dizer que essas labels estão no contorno local e no ponto de inserção e na parte inferior da view. Eu não quero essas setas aqui, tá? Então, eu posso dizer para ela assim, ó, linha de chamada? Não. E olha que interessante. É distinguível isso daqui do Pipe Network do Civil 3D? Está bem parecido, né? Está muito bom. Aqui ele está dizendo assim, ó, não tem alinhamento. Por quê? Porque eu esqueci de definir o alinhamento de referência para esses dispositivos. Então, eu posso vir aqui nesses dispositivos. Ó, use esses botões de comprimir aqui que fica bem interessante. Ó. Referência, alinhamento está nulo. Então, coloca um aí, ó, teste. E pronto, agora você vai lá e ele vai reconhecer aqui. Eu pedi para que ele colocasse a estaca e o offset, né? E está ali, bonitinho. Faltou superfície, tá? Faltou um monte de coisa ainda. Mas a ideia básica é essa. Agora vamos dar uma olhadinha como é que fica os itens que eu importei lá do outro desenho aqui, ó. Perceba que eu fiz, então, o shortcut aqui da rede. E quando a rede vem para cá, ele também permite criar shortcut dos modelos. Tá? Por quê? Porque o catálogo não está centralizado numa pasta que nem o Civil 3D faz. Ele fica centralizado ou no próprio arquivo ou numa referência externa. Tá? No caso, eu poderia vir aqui pegar todo esse catálogo que está aqui no catálogo limpo, né, nesse arquivo aqui, e colocar aqui. Ó. Veja que aqui eu deixei ele organizadinho, com dispositivos que está lá no meu programa de drenagem, o C3 Drain, aqueles que eu criei para o DR de São Paulo, DENIT, Sanepar, enfim. Posso fazer essa organização aqui num arquivo chamado catálogo, né? E quando eu for fazer o meu projeto, eu importo, venho aqui ó, e crio referências naquele catálogo lá, usando só as peças que me interessam. Veja que lá eu tinha bastante, né? Aqui ó, eu vou importar só as que realmente vieram para o desenho. Essas daqui que tem o shortcut estão vindo daquele desenho. Então, se eu pedir aqui para ver as propriedades, ele vai me permitir ver essas propriedades, mas vai me dar essa mensagem aqui dizendo que eu não posso editar. Você clica OK, né? E de repente você pode ver lá as propriedades do dispositivo, sem problema nenhum. Né? Então, vi as propriedades. Se eu quisesse promover, que nem eu faço com o shortcut lá, o promote, né? Ou atualizar as referências, eu posso fazer isso? Posso. Está vendo aqui ó, onde é que está o arquivo original? Eu viria aqui, botão direito, atualizar referências. Né? Ou clicar aqui e promover. Ah, falta colocar um promover aqui também, né? Mas eu vou colocar ele, não se preocupe. Promover. Né? E feito isso, eu estaria com agora aqueles dispositivos que estavam lá no catálogo limpo, fazendo parte aqui do catálogo desse projeto que eu estou utilizando agora. E assim eu não detono com esse catálogo, que nem eu faria antes. Né? Ficou melhor a edição agora. Se eu tivesse que mandar esse arquivo aqui para o cliente e o cliente abrir isso daqui, bom, aí você tem que pensar duas coisas. O seu cliente quer o bin da coisa, então você tem que mandar o catálogo junto. Se ele quer só o ACAD puro, pode esquecer isso daqui, porque o programa nem vai rodar, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que quando ele clicar em alguma coisa assim, ó,
vai vir como bloco. Se der um MO aqui, ó, block, é um bloquinho, tá? Tudo nos sólidos é um bloquinho. Se você parar para pensar bem aqui, apesar do Civil 3D dizer que isso aqui é um Profile View, internamente ele é um bloco também, ele só faz mudar aqui, tá? Poderia ter feito com entidade personalizada e dizer que isso daqui era uma projeção, ou então isso daqui era um dispositivo sólido em vez do bloco reference? Poderia, mas aí envolve em programar em C++, fazer RX, eu não estava com tesão de fazer isso e preferi fazer tudo no .NET. Então, ele é assim, é um block reference, né? Se você clicar nesse bloquinho, você vai ver as propriedades características para bloco. Algumas coisas você até pode editar aqui, por exemplo, posição, pode editar. Mas coisas que você não deveria fazer, né? Por exemplo, vir aqui posição, vamos mudar aqui 0. Né? Ó, perceba que ele até deixou, mas quando você voltar, ó, soltou o mouse, ele sabe que não era para você fazer isso. Aí ele vai lá e traz de volta o objeto aqui, tá certo? Se você fizer isso com uma polilinha, que é linha obrigatória de uma superfície, a superfície não vai ser notificada de que ela está desatualizada. Tá? O Properties, aqui, editar aqui no Properties, não tem efeito sobre o Civil 3D. Estranho, né, Autodesk? Mas, enfim. Bom, é isso. Mostrei aqui mais uma característica do programa que estava faltando, né? Até semana passada estava faltando, que é o shortcut. Já tinha a questão do importar estilos, né? Ah, e sim, se você criar os dispositivos no Civil 3D Metric, pode importar para o Imperial? Pode. Ele vai converter as unidades? Vai. Se você fizer o contrário, criar os modelos, né, lá no Civil 3D Imperial e querer importar para o Metric, vai funcionar? Vai, ele vai converter as unidades. Aí você pode perguntar, mas por que diabos eu faria isso? Bom, suponha que alguém muito esperto lá nos Estados Unidos fez uma estrutura que você quer utilizar e lá eles utilizam o sistema imperial e você vai ter que converter todas essas unidades que aparecem lá. Eu estou falando disso daqui, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui a descida do DENIT lá, ó, suponha que ela tenha sido feita lá nos Estados Unidos. Essas medidas que estão aqui, para que ele funcione, aqui no caso do Metric, isso aqui tem que ser metro, obviamente. Se você só copiasse a definição desse cara lá do Imperial para cá, talvez o cara tenha colocado, em vez de 1 metro, 3 pés. Né? E daí aqui viria 3, e daí ele não sabe que é pés. Aí ele colocaria 3 metros. E isso aqui ia sair tudo errado. Da mesma forma que quando ele importa a lista de materiais, ele também tem que levar em conta essas unidades. Então, quando você faz essa importação, ele verifica essas unidades. A mesma coisa para os estilos. Se você veio aqui no estilo de labels, por exemplo, label de bacia, vamos abrir ela aqui para ver como é que é. Foi lá no label de bacia, disse que o texto tem altura 2 metros, não, 2 metros não, né? 2 milímetros. Se você falou que o label tem 2 milímetros de altura, quando você importar lá para o métrico imperial, isso aqui vai dar alguma coisa lá de 0, alguma coisa pés, ou 0, inches. Né? E você teria que ter convertido isso. O programa faz essas conversões, certo? Se você estiver editando aqui, de repente isso aqui sempre aparecer em metros, ó, vem aqui e clica esse negócio aqui. Ó. E daí você pode escolher a unidade, formato, o jeito que você quer que ele apareça dentro do modelo, tá certo? É isso.